Imagine um universo feito de antimatéria. Neste universo alternativo, os blocos de construção da matéria são compostos por partículas com cargas opostas, criando um mundo estranho e maravilhoso. Como seria isso? As leis da física seriam invertidas? O tempo correria para trás? Prepare-se, vamos descobrir. Primeiro, vamos entender o que é a antimatéria. Sabemos que o nosso universo é composto de matéria. A matéria é formada por partículas pequenas chamadas átomos. Esses átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, que juntos formam a matéria e compõem tudo ao nosso redor e o que somos. A antimatéria, por outro lado, é exatamente como a matéria comum, mas o oposto. Assim como os super-heróis têm poderes opostos aos dos vilões, a antimatéria tem propriedades opostas à da matéria comum. Portanto, enquanto a matéria comum tem prótons com cargas positivas, a antimatéria tem antiprótons com cargas negativas. Em vez de elétrons, temos pósitrons. E em vez de neutrinos, temos antineutrinos. É como uma imagem espelhada de tudo o que conhecemos. Agora, uma parte interessante. Quando uma partícula de antimatéria e uma partícula de matéria colidem, elas se aniquilam e liberam uma enorme quantidade de energia. Isso é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Devido a essa propriedade, estudar antimatéria é muito difícil e caro. Temos que ter muito cuidado para garantir que as antipartículas não entrem em contato com os átomos comuns e não se aniquilem. Por outro lado, a enorme quantidade de energia que elas liberam poderia revolucionar nossas vidas. Talvez um dia possamos usá-las em sistemas de propulsão para viagens espaciais. Imagine como isso seria incrível. Os cientistas sugerem que, no início da criação do nosso planeta, do nosso universo, imediatamente após o Big Bang, a matéria e a antimatéria estavam em equilíbrio. Mas isso levanta a questão: onde foi parar a antimatéria? Se elas realmente eram iguais, nosso universo teria sido destruído instantaneamente antes de se formar. Partículas e antipartículas teriam se aniquilado. Infelizmente, os próprios cientistas não sabem. Existe uma teoria de que as leis da física eram um pouco diferentes no início do universo, o que levou a um desequilíbrio entre a matéria e a antimatéria. No entanto, após o Big Bang, partículas e antipartículas começaram a se aniquilar mutuamente. No entanto, por algum motivo, a antimatéria começou a desaparecer. No final, a matéria venceu. Esse processo levou à criação do nosso universo. No mundo da ciência, isso é conhecido como bariogênese. No entanto, há cientistas que oferecem ideias mais grandiosas. Por exemplo, uma equipe de cientistas canadenses do Perimeter Institute for Theoretical Physics, liderados por Neil Turok, propôs sua própria teoria. Eles sugerem que dois universos nasceram no momento do Big Bang, o nosso universo e um universo paralelo, composto por antimatéria. É aqui que foi parar toda a antimatéria. De acordo com essa teoria, no momento do Big Bang, dois universos nasceram e depois se separaram. À medida que a distância entre esses universos crescia, a interação entre partículas e antipartículas se tornava cada vez mais fraca, até que a matéria venceu no nosso universo e a antimatéria no outro. Mas a pergunta mais importante é: como seria esse misterioso universo composto de antimatéria? Você pode imaginar um universo onde tudo está invertido. As estrelas brilham com uma luz azul estranha, ao invés da luz amarela das estrelas. Edifícios são feitos de vidro que reflete a luz na direção oposta, e as leis da física funcionam ao contrário. Afinal, a antimatéria tem a carga oposta da matéria comum, então isso não seria lógico. No entanto, não é tão simples. Inicialmente, os cientistas acreditavam que esse universo poderia ser idêntico ao nosso em tudo, devido a uma propriedade que antes era conhecida como simetria CP. O C significa simetria de carga, e significa que cada partícula elementar tem um par com carga oposta. O P significa simetria de paridade, que significa simetria do espaço, ou seja, todas as três direções em nosso mundo teriam direções opostas no universo alternativo. Isso basicamente significa que as leis da física seriam as mesmas não importando a localização e o tipo de partícula considerado. Ou seja, se você aplicasse as leis da física ao contrário, ou em uma localização diferente, ou com partículas diferentes, o resultado deveria ser o mesmo. Em palavras simples, os cientistas inicialmente assumiram que o universo de antimatéria seria uma imagem espelhada do nosso. Seria um mundo bem entediante, onde tudo seria exatamente igual ao aqui. Mas na década de 1950, os cientistas ficaram surpresos com uma descoberta inesperada. Nenhuma dessas simetrias se manteve verdadeira. Por exemplo, se você pegar um pedaço de cobalto 60, ele emitirá partículas que giram em uma direção. Mas se você pegar o oposto do cobalto 60,
As partículas que ele emite girarão na direção oposta, mas elas deveriam girar na mesma direção. Então o que está acontecendo aqui? Basicamente, descobriu-se que a simetria CP não funciona para certas reações nucleares fracas. A força nuclear fraca é estranha assim. Essa observação perplexou os cientistas por anos, até que finalmente descobriram como resolver esse mistério. Eles adicionaram outra letra à simetria CP, o T, que significa simetria de reversão temporal. Isso significa que, no universo de antimatéria, o tempo deve fluir do futuro para o passado. Nesse caso, a propriedade CPT se mantém verdadeira. Portanto, o universo de antimatéria seria uma imagem espelhada do nosso universo, mas com o tempo fluindo na direção oposta. Assim, pode haver uma versão de você nesse universo antimater, assistindo a esse vídeo no seu computador de cabeça para baixo, já sabendo o final. Não é louco? Portanto, embora esse universo parecesse semelhante ao nosso, ele seria fundamentalmente diferente. Neste mundo, as coisas se desfariam em vez de se juntarem. Por exemplo, objetos quebrados voltariam a se unir para formar objetos inteiros. As pessoas envelheceriam ao contrário, como Benjamin Button, e as maçãs voariam de volta da cabeça de Newton para a árvore. Isso, claro, é tudo puramente hipotético. É muito difícil para nós imaginarmos um mundo onde o tempo flui ao contrário. Só podemos imaginar como seria surreal essa realidade invertida. Mas isso é o que os dados sugerem até agora. Pode haver algo que ainda não sabemos que faria o mundo de antimatéria diferente. Mas, até onde sabemos hoje, parece que é assim que seria um mundo espelhado feito de antimatéria. Os cientistas ainda estão estudando a antimatéria e suas propriedades. Entender essas propriedades é importante por várias razões. Primeiro de tudo, nos dá uma melhor compreensão do universo e suas origens. O desequilíbrio entre matéria e antimatéria em nosso mundo é um dos maiores mistérios da física. Estudar a antimatéria pode nos ajudar a entender por que isso ocorre. Em segundo lugar, isso nos daria uma melhor compreensão da física de partículas e das partículas subatômicas. Esse conhecimento pode nos ajudar a desbloquear os segredos do universo.